Ah, ontem eu estava conversando com uma amiga via internet que mora em Randa e ela estava muito preocupada que no site da prefeitura da região dela tinham falado que mais um caso tinha sido detectado de coronavírus. E eu falei para ela, né, não se preocupa, porque você ainda é jovem, né, e só pessoas de muito mais de 60 anos que estão falecendo. E ela tem uma criança pequena também, né, de 2 anos e meio. E eu falei, olha, nenhuma criança até 10 anos faleceu até agora desse vírus. Aí ela me falou que a preocupação dela era outra, que estando tudo fechando, né, todos os lugares que a gente conhece tá com pouco serviço ou então estão fechados. No local onde eu trabalho mesmo, né, fazendo a limpeza, uma das moças falou que passou na frente do estacionamento lá pelo meio-dia e estava praticamente vazio. Quer dizer, os japoneses estão evitando locais muito frequentados, né? Mesmo sendo onsen com água quente, né? Naturalmente a gente pensa que evita resfriados e gripes, mesmo esses lugares o pessoal está evitando. Essa minha amiga estava preocupada com isso, né? Que ela com criança pequena em casa, se de repente o serviço fraqueja e ela tem que ficar em quarentena, como que fica, né? Aí eu expliquei para ela, né? Olha, o fato do Japão pensar muito no social ajuda a gente nessas horas, né? Porque se alguma coisa acontecer e você tiver de ficar trancado em casa com a sua filha, mesmo que seja 2 semanas, um mês, o site da prefeitura vai soltar as notícias falando como que você pode pegar a ajuda, né? Ou você pode encomendar. Eles sempre fazem alguma coisa assim, tá? Eles nunca deixam o pessoal na mão. A não ser que seja uma catástrofe tão grande que todos os funcionários públicos sejam infectados, né? Isso não vai chegar a acontecer. E daí ela ficou um pouco mais calma, né? Mas daí eu fiquei pensando, como que está realmente a situação? E fui dar uma pesquisada. Olha só o que aconteceu nessa última semana. Uma mulher de um pouco mais de 50 anos, que trabalha em Osaka, ela estava trabalhando no McDonald's nos dias 20, 28 e 29 de fevereiro. Ela fez turnos de entre 4 e 6 horas de trabalho, atendendo diretamente a clientela, passando troco, passando comida, e não estava usando máscara. Ela, no dia 21, ela teve febre. Logo depois do dia 29, quando ela foi diagnosticada, não passou 2 horas para desinfetar toda a rede, né? Trancaram toda a filial, onde 22 pessoas trabalhavam junto com ela. Se você passou em um dos McDonald's de Kyoto e não sabe exatamente qual é fácil de achar. É aquele que tava um monte de astronauta com roupas amarelas, passando fumacê. Eu sei que não é motivo para dar risada, mas né, fica um pouco estranho a situação, é um pouco bizarro. Essa mesma dona, além do McDonald's, também trabalhou em um banco nos dias de semana. Só que nesse serviço não foi diretamente com a clientela, foi só com colegas, né, no escritório interno. O problema é que para ir e voltar do banco, ela pegou transporte público, trem, ônibus, né? Então vocês imaginam, um monte de gente em Osaka pode estar infectado. Foi bem em Kyoto, né, na capital. E se vocês acham que isso é o fim da picada, vocês vão ficar de queixo caído com o próximo caso. Aqui pertinho, em Gamagori, né, acho que dá uns 15 quilômetros daqui, no máximo. Não, deve dar menos. Pô, Gamagori é aqui do lado. É bem perto mesmo. Olha só, o cara foi pro hospital porque os pais dele, né, o casal deu positivo para coronavírus. Então ele foi, né, como qualquer cidadão consciente, se testar também. O que ele ouviu? O resultado é positivo, você tem que ficar em casa. A gente vai procurar um hospital para te internar, né? Então, por enquanto a gente não acha um, vai para casa e fica lá. O que ele fez? Foi para 2 bares, passou a madrugada gastando e bebendo. E a gente imagina que japonês é tudo bem madme, bem comportado. Tem um ou outro que foge da regra, né? Outro ponto que eu fiquei boquiaberto, vocês devem ter visto que eu critiquei muito os cambistas de máscara, né? O pessoal que compra baratinho e sai vendendo super caro, 100 vezes o preço.
E o governo até baixou uma lei para punir os cambistas, né? 5 anos de prisão ou 3 milhões de ienes de multa. É bem pesado. Só que tem o seguinte, o 7-Eleven. O 7-Eleven não é um atravessador, não é um cambista. Não está comprando de um lugar e repassando por preço alto para outro. Em termos, porque um 7-Eleven aqui no Japão, não vou falar exatamente qual, eles começaram a vender o pacote com 60 máscaras a 16.900 ienes. O que é um preço exorbitante, é 30 vezes o preço de tabela. Como não é um atravessador, como não é alguém que está comprando do varejo para revender, ficaria livre da punição. Mas o povo japonês caiu matando. É crítica atrás de crítica no Twitter. Vai demorar muito para eles recuperarem a imagem, né? E aqui no Japão, imagem é tudo. E quanto ao meu serviço, eu cheguei a perguntar para um dos encarregados do turno, né? Como que ficaria se tanto lugar está fechando, tanto lugar está folgando? A Tokyo Disney vai fechar durante 2 semanas. Todas as escolas japonesas estão fechadas esse mês inteiro. A imigração não está renovando os vistos também durante esse mês inteiro. E o escritório aqui perto, onde a gente faz a declaração do imposto de renda, não tem um carro entrando e saindo. E o ano passado, a essa altura, estava com filas enormes, virando as esquinas de carro tentando entrar no estacionamento daquele prédio. Quer dizer, até lá está fechado, né? Não é exatamente uma quarentena, praticamente umas férias coletivas em todo lugar público. Estão evitando aglomerações ao máximo, justamente porque eles estão prevendo que esse prazo de 1 mês seria o suficiente para detectar e isolar todo mundo que estiver infectado. Só que se tem uns nó cego igual esse cara que vai para o bar ao invés de ir para casa, o que a gente vai fazer, né? O ideal seria que a pessoa, estando com a suspeita, já ficasse isolada desde o começo. Isso que foi feito na China, quarentena geral. Mas mesmo assim, com marcação cerrada, milhares de infectados a cada dia iam aparecendo. Também tem essa, na China o pessoal está acostumado a obedecer ordens, né? Se você desobedece, você é preso, pode até ser fuzilado dependendo do caso, né? Agora aqui no Japão, que o pessoal é comportadinho, mas de vez em quando tem um nó cego desses, eu fico imaginando, né, como que vai ser. Eu espero que um passando vergonha já seja exemplo suficiente para evitar que outros nós cegos apareçam, né? Eu assisti o especial do coronavírus em que o Cauê Moura entrevista o Átila. Se aqui no Japão aparecem esses problemas e o pessoal já está acostumado a ser certinho, imagina nos Estados Unidos, onde o pessoal quer ser independente e dono do próprio nariz, passando por cima das regras. Vocês devem estar imaginando a bagunça, o caos que vai ficar, né? E o pior, aqui no Japão, o seguro, o Roken, é barato e é geral, para todo mundo. Eu só estou imaginando o caos que vai ser nos Estados Unidos daqui a 1 mês, 2 meses mais ou menos, porque lá o pessoal foge de hospitalização. Se você chamar uma ambulância, você vai ficar devendo as calças, se não perder um braço, né? Tonikako, uma boa sorte para todo mundo. Usa máscara, não compra na mão de cambista e tenta não vender também, porque a multa tá pesada agora.